Nós estamos estudando nessa escola dominical uma mensagem pregada em 20 de dezembro de 1959. Eu queria que ajudasse os nossos visitantes, irmão Fernando. E esta mensagem foi pregada originalmente em inglês pelo reverendo. Nunca me chamaram de reverendo, raras vezes, né? Mas um reverendo é alguém que merece reverência. Neste caso, era um pastor chamado William Marion Branham, no dia 20 de dezembro de 1959, domingo de manhã, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, a qual foi tomada da gravação em fita magnética e impressa na íntegra. Esta tradução em português foi publicada em 2001 e distribuída pela Gravações A Voz de Deus. Nós estamos vivendo hoje do que aconteceu anos passados. É como quando você vai numa festa e você chega atrasado e você tem o resto da festa ali, o resto do bolo, o resto dos salgadinhos. A nossa geração está vivendo do resto da festa que aconteceu na década de 60. A verdade, meus irmãos, é que Jesus já poderia ter voltado e o mundo já ter sido destruído, mas o Senhor Deus apertou o botão da pausa e parou tudo. Nós estamos vivendo tempos atrasados. Nós estamos vivendo hoje coisas que aconteceram no passado. Não é interessante que mesmo hoje, que mesmo agora, estamos tendo uma luta entre o comunismo e o capitalismo? Mesmo agora. Não é interessante que nós temos enfrentado as mesmas táticas nazistas e os golpes que foram dados em estados antes na história, sendo feitos hoje em nossos dias? Não é interessante que o anseio do mundo ainda é o mesmo anseio por paz? A diferença é que nós passamos do limite. No conflito mundial, os homens se aperfeiçoaram tanto que melhoraram suas armas, e as armas se tornaram armas de destruição em grande escala, e eles precisaram fazer um tratado para pararem ou reduzirem a fabricação de armas de destruição em massa, porque não havia mais para onde piorar. Houve certo momento, na década de 60, que os russos receberam um sinal de que estava vindo um míssil intercontinental nuclear contra eles, e eles estavam a ponto de reagirem enviando um míssil contrário em direção à América. E por um lapso de tempo, o mundo estava à beira de sua destruição, mas depois descobriram que aquilo foi um problema, a informação errada dos seus computadores. Vocês podem pesquisar o dia em que o mundo quase foi destruído. Nós temos sido... Deus tem pausado os problemas da nossa geração. No livro de Apocalipse, é dito que ele mandou um anjo para cada um dos cantos, os 4 ventos, para segurarem os 4 ventos, para que a terra não fosse destruída. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos o tempo em que a arca de Noé está construída e completamente pronta e abastecida em cima da montanha, esperando apenas que aqueles 7 dias se aconteçam para que o dilúvio venha. Nós vivemos tempos realmente emprestados.
vivemos o tempo da graça de Deus, em que Ele não quer que ninguém se perca. Deus tem dado uma pausa para nós. Estamos vivendo do que aconteceu no passado. Tanto o quadro político é assim, temos que fazer referência ao passado. Note como temos voltado às origens, ao modelo original. Quando nós falamos acerca do Evangelho, é a mesma coisa. O que acontece hoje em nosso dia é reflexo do que aconteceu nos anos passados. Há um certo homem chamado, talvez Enéas Tognini. Tognini era o sobrenome dele. Alguém já ouviu falar sobre ele aqui? Tognini, talvez o senhor. Tognini, ele era, se ainda é vivo, o fundador do ministério da Igreja Batista Renovada. Aí você já conhece, né? Igreja Batista Renovada. Ele era um homem que ele recebeu o dom do Espírito Santo, cria em profecias, línguas estranhas, sinais, maravilhas, coisa que os batistas tradicionais não criam. E como é que ele recebeu isto? Essa renovação carismática, como foi? Ele teve acesso ao que estava acontecendo na América. E ele, em uma entrevista, disse o que eu acabo de dizer, que nós estamos vivendo do final daquele movimento. Eu quero dizer, Davi Miranda, o Bispo Macedo, quem mais eu citaria? Esses homens da década de 80 para cá, eles estão vivendo de alguma coisa que aconteceu no passado. Davi Miranda, vocês sabem, é o fundador da igreja Deus é Amor, uma igreja que crê em milagres pentecostais, começou com curas e maravilhas, mas se você notar como estão hoje, mas o fato é que o que aconteceu aqui no Brasil veio de outro lugar, veio da América. O nosso evangelho veio da América. Deus usou os americanos para levar o evangelho adiante. É um fato. Foi na América que nasceu Billy Graham, o grande pregador que esteve aqui em 76, encheu o estádio do Maracanã. Nós estamos caminhando para nos colocarmos como o velho mundo, como a América, como a Europa. Porque o fogo do Evangelho queimou primeiramente lá no velho mundo, veio para a América e depois, por último, queimou aqui entre nós. E nós estamos no final, nas últimas chamas do Evangelho. E Deus tem enviado seus mensageiros e seus profetas, seus pregadores, e eu tenho falado isto aqui extensivamente. Então, na América, nessa década de 60, se você notar e voltar, você encontrará que nós temos os ícones do Evangelho mundial, as referências, e eu darei algumas. Billy Graham, a mais conhecida, Oral Roberts, e William Marion Branham. Esses são os maiores, mas há outros. Eu poderia citar o T.L. Osborne, grande pregador. Poderia citar, vivos naquela época ainda, Daniel Berg. Wingre tinha morto antes. Estes são os fundadores da Assembleia de Deus. Luiz Francescon. Estavam vivendo nessa década de 60 o amadurecimento da mensagem do Evangelho. Nós aqui no Brasil estamos chegando nisto agora. Até o ponto que eles chegaram a compreender que uma denominação não é a ideia perfeita de Deus. Até o ponto deles se congregarem interdenominacionalmente, sem nenhuma bandeira. E isso tem chegado aqui
por esses dias. Por esses dias que temos visto que denominação não importa, isso chegou por agora, porque antigamente o meu sogro dizia: se você não for um assembleano, você vai para o inferno. Desta maneira, como ele cria. Mas eu vou dizer a você enfaticamente: se você não alcançar o Espírito Santo, aí sim você irá para o inferno. É como uma bola de assoprar. Se você enche ela com ar, com hélio, ou com ar leve, mais leve do que nosso ar atmosférico, aquela bola subirá. Se você pega uma bola de assoprar e enche com seu sopro, ela fica leve ainda, mas não sobe tanto. Se você encher a mesma bola de assoprar com água, ela ficará no chão. Por isso, todos nós somos como essas bexigas, essas bolas de assoprar. Depende do que está dentro de nós. Se for realmente o Espírito Santo, é só nos largar que nós subiremos para casa. Como tentar afundar uma garrafa PET tampada? Ela não ficará no fundo das águas, ela subirá, porque o ar que está dentro dela é mais leve do que a pressão, do que a água que está fora. Ela subirá de qualquer jeito. Por isso, há um evangelho hoje que nos torna mais leves do que o mundo e que nos eleva para a presença de Deus. E esse evangelho foi dado a nós anos passados. E se você quer observar referências, inegavelmente você deve voltar ao passado, porque as modernas referências estão erradas. Nossa referência está no passado. Para onde estamos indo? Para o lugar de onde nós viemos. Nós viemos de Deus, estamos voltando para Deus. Amém. Então, nesse contexto de 60, vamos voltar no tempo aqui. E penso que isso é bem providencial esta manhã, porque é uma manhã de Páscoa, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Alguns já estão bêbados esta hora, já estão jogando bola de saia, ou jogaram ontem, e aquela festa profana acontecendo. A Páscoa é o que eles querem comemorar, mas Deus está longe daquilo, Deus está longe disso. Eles estão tentando, olhando para um feriado apenas, mas não adorando a Deus. E se eles estão comemorando, bom, devem estar realmente comemorando que Jesus morreu, porque certamente com essa atitude eles estão felizes que ele morreu. E ficarão tristes quando ele voltar, porque vai acabar com essa festa aí. Vai acabar com a cachaçada, com a indecência, com a imoralidade. É só Jesus vir. Para eles é bom que ele seja morto, por isso eles festejam a morte. Estão felizes que ele morreu. Você não tem fome quando alguém seu morre, mas eles têm fome. Jesus morreu, vamos comer e beber. Que alegria é esta? Isso mostra que há um espírito regendo eles. Aquele espírito que matou Jesus Cristo, hoje se alegra na Páscoa. Mas muito bem, na página 13, parágrafo 85, da página 12, vamos seguir a leitura. E eu quero ir direto à palavra esta manhã. Diz assim: isto mostra que o sangue é tão simples de aplicar. As ervas daninhas representam a fé. Apenas fé em Deus. Você não tem que ir mais a nenhum lugar. Apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue no seu coração. Diga: eu estou separado das coisas do mundo, porque pela fé eu aplico o sangue ao meu caso esta manhã. Serei curado, porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. Nunca deixarei a dúvida golpear-me novamente, porque vou proteger-me aplicando o sangue de Jesus pela fé. Meu isopo. Isopo era uma grama, um matinho que você achava na beira de sua casa, lá no Egito. E Moisés disse, nós leremos isto, que você devia pegar aquele isopo, aquele ramo de mato,
melar no sangue do cordeiro e pintar na sua casa, dizendo assim que é algo bem simples, não é difícil aplicar o sangue. É só crer em Deus. O isopo, que é algo comum, seria a nossa fé. Fé no sacrifício de Cristo, é só isto. Sobre minha porta, meu isopo sobre minha porta, e nenhum inimigo entrará. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. Isto é simples. Eles estavam em marcha depois de terem sido separados. Quando Deus separa você, você se coloca em marcha. Você age diferente. E um povo que foi chamado para fora. Eles vieram até o Mar Vermelho e eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que, parem, interrompam a marcha. Há um obstáculo diante de nós. Temos as montanhas de ambos os lados. Estamos aqui embaixo, em um vale, e temos que parar. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que mover-se constantemente, rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. Amém. Entendem, meus irmãos? Nós devemos avançar sempre, ganhar território do inimigo, ir adiante. Josué parou porque tinha um mar na frente e montanhas do lado. Eles tiveram que parar na caminhada. Assim que eles pararam e disseram: qual é o problema aqui? Então logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas e o único caminho de escape que eles tinham era para bloquear ou passar pelo meio. Vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles os cercaram, lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura. Aqui estavam as altas montanhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros, e atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar neste reavivamento. Isso não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continuem avançando, prossigam. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite. Agora movam-se continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. Ou seja, você teve a presença de Deus anteontem, aleluia. Teve a presença de Deus ontem, amém. E hoje você entrará de novo na sua presença. Você nunca estará descansado com isso, dizendo: rica sou, de nada tenho falta. Isso é Laodiceia. Deus me foi bom anteontem, Deus foi bom para mim ontem, eu preciso que Ele seja bom para mim nesta manhã. Isso é a vida cristã. Eu conheci esse texto, eu já li essa mensagem. Então, eu coloquei isso na minha vida. O diabo está a apenas uns 2 saltos atrás de você. Está difícil ser crente? Pare para você ver. O diabo te alcança. Por isso, não interessa a circunstância, continue se movendo para o alvo, Jesus Cristo. Se você foi atingido, que seja, mova-se. Se você parar, aí que você cai na mão do inimigo. Nós somos como uma gazela, arranhada, ferida por um leão. O que acontece se ela parar de correr? O leão avança no seu pescoço e a sufoca. A única coisa que devemos fazer quando o diabo nos alcança é correr de volta para Deus. Se você parar e dizer: estou doente, é aí que o diabo vem e te mata. Mas enquanto você puder correr, e aqui eu já disse, o diabo é como uma serpente. Uma serpente, ela não consegue andar muito, não consegue correr mais do que você. Sabia disso? Dificilmente uma cobra se move mais do que você. Dificilmente uma cobra é mais rápida do que sua presa. Como é que a cobra consegue sua presa? Ela embosca. Então se aproxima. E quando se aproxima, ela pica com seu veneno.
Às vezes só um trisco é o suficiente para morrer. Não se aproxime do diabo. Eu vi um vídeo acerca da mamba negra. A mamba negra é uma cobra amarela com a parte da boca, os lábios e língua totalmente negros, escuros, como café. E havia uma criança, uns americanos, passando lá pela África. Essa cobra é chamada de a morte, porque em questão de minutos ela dá uma parada cardiorrespiratória e você morre. Então estavam os garotos, uma família na África, e os nativos caminhando por ali. E havia uma mamba morta. Pensem no diabo. O garotinho se aproximou dela e brincou com ela e triscou em seu dente. Foi triscar, amolecer e cair. Levaram com pressa eles para um atendimento, e se não tivesse tudo muito bem organizado, aquela criança morreria. Ficou em coma 3 dias. Triscou ou furou os dedos na presa da mamba. O que vocês acham disso? Então, quer você brincar com o diabo? O diabo quebrou sua coluna lá na cruz. Ele está para morrer. Ele não pode te alcançar. Mas brinque com ele. É como um cachorro na estrada, atropelado, que um médico, por causa de sua mulher, parou para cuidar. Disse: ó, meu bem, ele está ali sofrendo. O médico ia no seu caminho, mas por causa... E eu não condeno o médico por uma atitude caridosa dessa, de nenhuma forma. Mas o fato é que ele não pararia. E quando ele parou para cuidar do cachorro, o cachorro mordeu ele. Ele teve que tomar 30 injeções na barriga, para não pegar a doença do cachorro. O diabo é pior do que esse cachorro. Então, mesmo ele mortalmente ferido, cuidado com o diabo. É do diabo. Ainda pode te matar. Satanás, ele não é ligeiro como nós somos ligeiros. Ele não é forte como nós somos fortes, porque temos a Jesus. Mas ele é astuto. Ele espera, ele aguarda o momento oportuno. E se você parar de caminhar, ele te alcança. Então, mesmo doendo, continue caminhando. Lembro também de outro caso, que por um milagre, e certamente foi um milagre, um homem foi picado por essa cobra. E ele conhecia o que era aquela picada. Ele sabia que ele iria morrer, e ele estava só na África, no meio do campo lá. Sabe o que ele fez? Ele disse: se eu ficar nervoso... Ele teve consciência corporal. Se ele ficasse agitado, o seu coração ia bater mais rápido, o sangue ia se espalhar mais rápido, o veneno mataria ele rapidamente. Então, ele procurou respirar menos. Que tranquilidade! E andar devagar. Ficou tonto, é claro, mas conseguiu se manter equilibrado e caminhou até que ele conseguiu ajuda e sobreviveu. Amém? Porque esse homem sobreviveu, se não há nenhuma razão para ele ter sobrevivido, eu vou dizer, é para usar ele como exemplo esta manhã. Se o diabo morder você mortalmente e disser assim: agora não, agora você morre, você está morto, não creia no diabo, creia em Deus, que te dá vida. Está escrito que pegarão em serpentes e não lhe fará dano algum. Certa vez Paulo, ele estava sendo preso, levado para Roma, e um anjo apareceu para ele. Você crê que um anjo pode aparecer para você? Pois, eu creio que anjo aparece para pessoas. Mas se eu disser que um anjo me apareceu, você dirá: já é um falso profeta. Mas um anjo apareceu para Paulo e disse: olha, esse barco vai naufragar. Eu tenho dado a você, Paulo, a vida desses homens todos aqui. Veja só, um prisioneiro recebeu a vida de todos os tripulantes e do soldado romano. E ele disse: ó, Deus me deu a vida de vocês. Haverá um naufrágio assim, assim, assim. E assim foi. E depois de naufragar, mas disse: nenhuma alma se perderá, só os víveres, os mantimentos aqui. E assim como Paulo disse, aconteceu. O que é isto? Profecia.
Deus ainda tem profecias nesta manhã. Você crê? Tem na minha vida. Deus fala comigo e como fala acontece. E não porque eu seja especial, mas por ser um filho de Deus. E se você também é, Deus falará com você. E Paulo, agora náufrago com aqueles outros homens, estava juntando lenha para fazer uma fogueira porque estava frio. Isto aconteceu na ilha de Malta. E quando ele juntava um galho, uma mamba mordeu ele. Essa mesma cobra. Mordeu ele, ficou empendurado em sua mão. Sabe o que Paulo fez? Balançou a cobra na fogueira. As pessoas olhando para ele dizendo: é um bruxo. É um bruxo. E ficaram observando e disse: esse aí é castigado por Deus. Escapou do naufrágio, mas a cobra mordeu. Ô azarado, é amaldiçoado. Amaldiçoado não. Crente tem problema sempre. Se alguém não tem problema, duvide que ele seja um crente, eu vou dizer a você. Nossa vida aqui na terra é de muitos espinhos e dores. Observe a vida de Jesus Cristo. Pelo menos agora na Páscoa deve ter muitos filmes dele circulando por aí. Ele sofreu quanto mais nós. Ninguém, por mais que sofra, sofrerá como Jesus sofreu. Paulo sacudiu a cobra ali e não morreu. Está escrito. Então, se uma cobra, se uma mamba se agarrar na sua mão, morder você, se você é um crente, você vai dizer assim, ó, a Bíblia diz, e a cobra amarrada, morta, aqui empendurada na sua mão. Você vai lembrar, está escrito que pegarão as serpentes e não lhe fará dano algum. Se você descrer do veneno da cobra, você não morrerá. Você vai dizer, pastor, é desse jeito? É desse jeito. Agora, se você crê que você vai morrer, é só ver a cobra. Você pode crer que vai morrer, sem morder você morre. Quer um exemplo? Eu nunca passei por isso. Espero que quando a minha vez chegar eu ter coragem. Mas nesse púlpito veio aqui o pastor Dilson, que estava batizando e ia batizar umas pessoas lá em Minas Gerais. Há uma região lá que tem muita serpente. Vocês sabiam disso? Você passa pela rodovia, só vê as cobras esquentando-se. Jararaca sim. E tem outro tipo lá, mas essa é muita lá. Tem muito lá. E ele foi batizar umas pessoas no rio e uma cobra mordeu ele no pé dele. E ele lembrou da Escritura. E não temeu, disse, vou fazer o batismo. E continuou fazendo. Disse que batizou a primeira pessoa, a segunda, começou a ficar tonto. A terceira, em determinado número de pessoas, quando ele batizou, caiu a irmã para um lado e ele para o outro, tonto. Aí seguraram ele, levantou, disse, vou batizar a próxima. E assim foi. Não foi no médico. Está aí até hoje. Certa vez, de novo ele. Um escorpião também o picou. Ele estava pegando a lenha, porque lá no Minas Gerais, eles têm muito fogão a lenha, né? Ele estava aquecendo o seu fogão a lenha, que inclusive eles têm isso para esquentar a água de casa, para o chuveiro. E aí um escorpião picou ele. A mulher ficou desesperada, vai no médico. Ele não foi. Ele creu que seria curado. E diz que depois de tantas horas, nem adianta mais ir no médico por causa do escorpião. São as primeiras horas, algo assim. E ele disse, quando chegou a hora determinada, ele disse, Senhor Jesus, agora é o Senhor mesmo, porque já passou as horas, só tem o Senhor. E está lá nosso irmão, vivo, são e salvo. Eu falei essas coisas para você entender que isso não está no passado, está no presente. Você não pode crer no diabo, ele é mentiroso. Se o diabo chegar para você hoje e dizer assim, é dia, diga é mentira, é noite. Se ele disser, o caminho é para lá, vá ao contrário, porque o diabo é mentiroso. E a verdade é que nós somos mais do que vencedores. E se Deus envia uma cobra para que você morra, diga, Senhor, obrigado pela minha passagem agora. Vou agora, Senhor. Daqui a pouco meu coração para de bater e aí eu vou passar rapidinho para o outro lado. Mas não tema a morte, não tema nenhum problema. A pior desgraça que alguém pode ter é medo. Se você tem medo, você não é um cristão. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é medo. Jogue os seus medos fora nesta manhã. Amém. E a última coisa, a maior coisa que nos causava medo, você sabe, era a morte.
E a morte foi tragada pela vitória na cruz de Jesus. Desde ali, nenhum cristão mais morre, não. Parte para a presença de Deus. Aleluia. Morte não. Jesus disse: aquele que crê em mim jamais morrerá. Vivo jamais morrerá. E alguém que esteja a mim, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não há opção para a morte para quem crê em Jesus Cristo. Amém? Então, este ponto eu queria deixar bem claro para os irmãos esta manhã. Isto é a mensagem que este profeta trouxe e eu guardei no meu coração. O diabo está a 2 passos, ele diz aqui, a 2 saltos atrás de você. Não é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. (90) Não podemos parar nesse reavivamento. Desculpem. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância de apenas 1 ou 2 saltos atrás de nós. Então você nunca pare. A vitória está logo ali adiante. Se você parar, você será derrotado. Não pare. Mesmo que pareça que tudo vai mal, não desista, nunca desista. Amém? No livro de Êxodo, agora sim, nós vamos direto à palavra, capítulo 12. Nós temos esse grande texto. Obrigado. Fiquemos de pé em reverência à palavra. A partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Pode sentar. Esta é a citação da Páscoa na Bíblia. Notaram que as ervas são amargosas?
Por que vendem doces na Páscoa? É para rirem, não é? Do Evangelho. Não tem nada a ver com doçura a Páscoa. Foi amargo. Pães sem fermento, pão asmos. É por isso que na comunhão nós não usamos pão com fermento, porque pão asmo é pão sem fermento. Por quê? Porque eles estavam saindo do Egito. E era para comer a Páscoa apressadamente, com seus sapatos calçados, com um cajado na mão, porque eles iam sair do Egito. E o mesmo nome Páscoa quer dizer passagem. Eles sairiam dali. A Páscoa é a comemoração da nossa passagem do Egito, que simboliza o mundo, para a vida com Deus, a vida eterna. Amém? A morte no Egito foi a última praga. A morte, para os nossos dias, é a última praga. Deus queria proteger os seus filhos da praga. E ele só pôde proteger seus filhos da praga através do sangue colocado nos umbrais, com isopo. E Deus disse que, vendo ele, o sangue passaria por vós. Naquela mesma noite, ele visitaria o Egito e mataria os primogênitos. Mas vendo ele o sangue, vendo eu o sangue, passarei por vós. A única, e disse, e isto vos será por sinal. Vamos parar um pouco aqui. O sinal era ser boa pessoa? O sinal era ter os filhos educados e bem vestidos? O sinal era ser judeu? Não. O sinal era ter certa idade? Era ter dinheiro? Tampouco. O que era o sinal? O sinal para Deus era o sangue na porta. Você precisa satisfazer o sinal de Deus. E outra coisa, eles deveriam ficar dentro de suas casas. Porque a morte não podia entrar ali. Se eles estivessem com um sinal na porta e saíram para ir no shopping ou fazer alguma compra, eles morreriam. Eles deveriam estar debaixo do sinal. E Deus, vendo o sinal, então não os mataria. Esta é a única coisa. E eu pergunto aos irmãos, a Bíblia é um livro difícil de compreender? Não, é muito simples. Hoje não estamos na mesma condição literal dos hebreus ali, mas nós estamos aqui no mundo, que é o Egito, e nós temos uma praga que virá. E nós precisamos, então, de um tipo de sinal que nos livre de sermos consumidos com o mundo. E esse sinal é o quê? O sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que poupará você de ser destruído. Vendo eu nas palavras aqui de Deus. Vamos ler. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Esse é o sinal requerido. Esse é o sinal que tem que ser exposto. Não o sinal dizer, eu sou israelita, Jesus. Senhor, eu sou descendência de Abraão, Senhor. Olhe como eu me visto. Observe a minha barba e meus trajes hebraicos. Observe como eu sei ler e decifrar e citar a Bíblia, ou o Torá, ou como eu sei dizer a história de Abraão, porque a Bíblia escrita não estava naqueles dias, porque Moisés ainda a escreveria, mas eu sei todas as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó. Este não era o sinal requerido. O sinal requerido era sangue, e se não houvesse sangue, eles seriam condenados. Pois bem, deve haver para nós hoje um sinal requerido também, para nos livrar. Deve haver uma válvula de escape para nós. E esta não pode dizer, eu sou crente. Isso não serve de nada. Ele busca o sinal. Não há nenhum tipo de argumento. Ele quer o sinal. O sinal, ele quer o sinal exposto e a família dentro da casa. E qual é o sinal? Sangue. Muito bem.
Nós temos acesso ao sangue de Jesus Cristo hoje, meus irmãos? Eu pergunto. Temos, nós podemos ir ali e nos melar naquele sangue, naquele santo sangue? Não podemos. Não podemos nos melar naquele sangue. Logo, no Egito, o sinal era literal. Literal era de fato. Era sangue. Sangue de um cordeiro. Que devia ser melado ali nos umbrais, nas portas. Mas hoje não pode ser sangue literal, porque não temos acesso ao sangue literal de Jesus Cristo. Ou temos? Irmão Reginaldo, o senhor tem acesso ao sangue literal de Jesus Cristo? Mas deve ter alguma coisa que seja, que me aproxime literalmente do sangue de Jesus Cristo. E o que é? A vida que estava naquele sangue. Sabe, a Bíblia diz que o sangue é a vida. Se você tirar o seu sangue, você não tem mais vida. Você não pode viver sem sangue. É por isso que alguns dizem que o sangue é a vida, literalmente, então por isso não pode doar o sangue. Mas literalmente não. Porque quando aquela menina que Jesus disse, Talita cumi, menina levanta, ela tinha sido morta. O sangue dela saiu e voltou? Não. O sangue estava lá. Então a vida, uma simples leitura, diz que o sangue não é a vida. Mas o sangue leva a vida para todo o corpo. As nossas vitaminas circulam. O que você come vai para as suas tripas, para o seu intestino. Seu intestino absorve as proteínas, as vitaminas, e através de vasos sanguíneos é captado aquelas proteínas, vitaminas, que vão circular para o seu corpo todo. É assim que funciona. Mas a vida é algo além disso da comida. Porque você pode dar comida a um corpo morto, ele ainda está morto. E você pode segurar um corpo morto através de máquinas, e ele está morto. A vida é algo maior do que o alimento. É a parte que faz você de fato funcionar. É sua alma. Agora eu pergunto, quando o sangue de Jesus Cristo foi derramado, a vida que estava naquele corpo também se esvaiu. O sangue para um lado e a vida para o outro. Muito bem. Nós não temos acesso ao sangue dele, mas nós temos acesso ao Espírito que estava naquele sangue. O Espírito Santo. Entenda bem, nós não podemos melar-nos com aquele sangue literal, mas há algo maior do que o sangue literal. Porque quando o culpado matava um cordeiro e sacrificava, aquela vida inocente do cordeiro não voltava para o pecador nos sacrifícios do Velho Testamento. Quando você cometia um pecado, você sacrificava um bode, um cabrito, um cordeiro, então o seu pecado era purificado, mas era pago o pecado, mas sua natureza pecadora permanecia igual, porque não havia compatibilidade entre a vida de um cordeiro e a sua vida, porque o cordeiro não era um parente seu, não era o parente redentor do livro de Ruth, você sabe. Mas quando Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi morto, o seu espírito foi liberado, de maneira que, se você crer naquele sacrifício, aquele Espírito Santo daquele homem passa a viver e reger a sua vida. E vendo eu isto, o Espírito Santo em você, passarei por vós. No Velho Testamento, aqui em Êxodo, o sinal era o sangue de um cordeiro. O sinal hoje é o Espírito de Jesus Cristo. Se você age como Jesus Cristo, quando o mal vier até você, vai reconhecer o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Esta é uma das lições mais importantes da palavra. Porque não interessa o que você fez,
Deus requer o sinal, e o sinal é o Espírito Santo. Quando Pedro, Jesus disse: quando tu te converteres, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro andava com Jesus e não era nem convertido. Andou 3 anos com ele, não era convertido. Sabia muito de Bíblia? Certamente. Conhecia muita coisa? Conhecia, mas não era convertido. Você pode imaginar? 3 anos com Jesus equivale a quantos anos nessa igreja? Me ouvindo pregar? Nem compara, né? Você pode passar 50 anos aqui, não dá 1 ano com Jesus Cristo. Não dá. Vivendo naquela igreja, literalmente ali naqueles dias passados. Mas Pedro, estando com Jesus 3 anos, ainda não era convertido. Ou Jesus era um mau pregador, ou então a questão de conversão é algo mais sério do que nós pensamos. Por que Jesus não converteu o mundo todo? Nem todos puderam crer. Não é que havia falta em Jesus. O que estava faltando eram as pessoas. Não era uma terra boa para produzir a semente. E Pedro então teve que receber certa coisa. Jesus disse: quando tu te converteres, Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Ou quando tu te converteres, ele ainda não tinha sido convertido. O que faltava? Faltava ele ir lá no que nós chamamos no cenáculo, onde eles receberam o Espírito Santo, o sinal. Foi onde a igreja apostólica começou. Começou como? Recebendo o Espírito Santo, o sinal. O que aconteceu com eles? Eles estavam escondidos, com medo de morrer. Quando mataram seu mestre, os discípulos estavam escondidos. Disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Imaginem que Jerusalém era o pior lugar para ser um cristão, porque era Jerusalém que era a capital de Israel, onde havia os fariseus, os saduceus, que mataram Jesus. Se mataram Jesus, iam fazer o que com Pedro? Mas Jesus disse: você tem que ficar em Jerusalém, não fuja não. Por isso, eu não creio num crente fugindo dos problemas. Fique em Jerusalém, fique na palavra. E ficar em Jerusalém, você sabe, não tem que ser um grande estudante da Bíblia para saber que ficar em Jerusalém é ficar com a palavra. Jerusalém, cidade da paz. Fique na paz, fique em Deus. Então, eles ficaram no cenáculo, até que do alto receberam o seu sinal. Qual foi o sinal? Um vento forte veio, como o som de uma tempestade. Foi algo literal, se ouvia. Depois foi vista línguas de fogo, fogo lambente. Um fogo, quando o fogo não parece uma língua lambendo, foi visto na cabeça deles. Não foram idiomas de fogo. Fogo literalmente desceu na cabeça deles. Foi vista, pousou sobre eles. Não pousou também algo parecido sobre Jesus Cristo em seu batismo? Só que veio em forma de pomba e pousou sobre ele. Agora os discípulos receberam uma labareda de fogo dentro deles. E as pessoas que ouviram do lado de fora, ouviam as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Pelo que até hoje as pessoas pensam que eles falavam línguas estrangeiras, línguas estranhas. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras, que é uma redundância. Eram inglês, francês, chinês, a língua da Grécia, grego e assim demais idiomas. Não era uma língua de anjos, até porque anjo só fala a língua de homem. Nunca vi anjo falar a língua de anjo. Sempre que é um anjo falando, fala a língua de um homem. Eu não entendo isso. Mas foi criada uma doutrina dessa glossolalia, de línguas estrangeiras, essa confusão, e você pode num terreiro encontrar a mesma coisa que você encontra em muitas igrejas chamadas evangélicas. Por quê? Porque distorcem o que está escrito na Bíblia. Mas o fato é que depois daquilo, eles ficaram cheios de poder. E eles saíram, e você encontra Pedro na porta chamada Formosa, e havia um coxo ali, pedindo esmola. E ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus,
de Nazaré, levanta e anda, e o homem levantou. O Espírito Santo, o sinal exposto. Quando Pedro começou a falar, disseram, este homem esteve com ele. Olha como fala. Aquele Jesus que outrora estava naquele corpo de 33 anos, agora estava usando aquele corpo de Pedro, falando a mesma coisa. E é isso que faz nosso coração arder. E é isso que está na igreja do Deus vivo. Jesus vem e inspira homens para pregar o Evangelho. E você sabe que o sinal é exposto. Equivale, se você pode crer, a ouvir Jesus Cristo. Naquele grande dia, você vai saber que aquelas mensagens que você ouviu, era o pastor fulano, o pastor ciclano? Não, era Jesus usando o pastor fulano. Para se cumprir, tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Ele faz isso de muitas maneiras. Muito bem, meus irmãos, o sinal exposto não é mais o sangue, é a vida que estava no sangue, que fique bem claro. Se você não tem esse sinal, que é o Espírito Santo, a morte te alcançará. No livro de Ezequiel, capítulo 9, nós encontramos o seguinte quadro. Deus chama anjos, 4 anjos chama anjos com armas destruidoras e um homem com um tinteiro. Ezequiel 9, e diz assim, olha, você, homem do tinteiro, passa e marca na cidade todos aqueles que clamam e que estão gemendo pelos pecados que são cometidos nessa cidade. Vai marcar todos. Comece pela minha casa, pelos anciãos, pelos mais velhos, pelos obreiros. Marca todos aqueles que estão incomodados com o pecado, que estão gemendo, clamando por causa do pecado da cidade. E o homem do tinteiro saiu. Na sequência, Deus manda aqueles homens, anjos com armas destruidoras, e disse, descei lá, matai todos, homens, velhos, todos, que não tiverem o sinal. De novo o sinal. Não adianta dizer, eu sou membro dessa igreja, cadê o sinal do homem do tinteiro? Não, mas eu estudei muito a Bíblia, onde está o sinal? Eu conheço o Evangelho, eu nasci no Evangelho. Diria o homem, diria o anjo, onde está o sinal? Porque a ordem de Deus é destruir quem não tem o sinal. E foram mortos todos porque não tinham o sinal. Se você notar, esse texto do capítulo 9 de Ezequiel fala da destruição de Jerusalém, onde os romanos foram e mataram todos. Não adiantava dizer, você, romano, com essa espada, quem é você para fazer frente a mim, que sirvo ao Deus de Israel, que fez a montanha pegar fogo, que abriu o mar vermelho? E você só ouviria a espada zunir no ar e cortar aquela pessoa. Ela não tinha um sinal. Agora, tente o diabo alguma vez tocar em alguém que tem um sinal? Não pode. A cidade foi destruída miseravelmente, as mães cozinharam seus filhos por causa da fome. Leia Ezequiel 9, veja na história. Eu li de Flávio Joséfo dizendo isto, fome, miséria, Deus matou todos, porque não tinham sinal. E porque não tinham sinal, eu estou agora na destruição de Israel, de Jerusalém, por Tito, no ano 70 depois de Cristo. É porque mataram seu Jesus Cristo, é porque rejeitaram a mensagem, é porque perseguiram os profetas. O que você espera de alguém que mata o seu Senhor e persegue aqueles a quem ele envia? Só a morte. Mas ainda hoje permanece este fato. Deus precisa ver em você o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Eu costumo colocar isso desta maneira. Imagine que vem o anjo destruidor para destruir o pecado. Vocês não acham, não? Se Deus mandasse os anjos pregarem o Evangelho, muita cabeça rolaria. Porque um anjo não sabe o que é misericórdia, ele nunca pecou. Os anjos vão cumprir a missão.
Eles têm uma missão a cumprir: destruir o pecado. Então imagine o anjo vindo, a missão é destruir. Então ele chega na casa de alguém, como uma excursão, né? Como uma missão militar. Então ele vê alguém ali. E ele precisa reconhecer quem é, porque a missão dele é destruir aquela pessoa. Então, quando ele chama a pessoa pelo nome, e a pessoa se vira e diz: eu sou eu, fulano de tal. Então, tenho alguma coisa para você aqui. Tem um recado de Deus para você, como foi dito para o rei, não é? Vocês lembram certa vez? Era uma espada que foi, uma adaga que foi enfiada em sua barriga. E seria morto então esta pessoa. Então o mesmo anjo iria para a casa de outra pessoa e diria: eu procuro fulano de tal. E a pessoa diria: sou eu, e morreria. Então ele segue para a próxima e matando as pessoas, porque a ordem é matar. Então, quando chegou na casa de alguém e disse: eu procuro fulano de tal. Então a pessoa se viraria e diria assim: sou eu. E quem o anjo veria? O sinal. Que sinal? Jesus Cristo. Porque nós somos o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Então o anjo, quando se virasse para ver a quem ele iria matar ou condenar, ele viria o mesmo Senhor que deu a ordem para ele. Então para ele tem apenas que prestar reverência. Porque quando você tem o Espírito Santo, a sua vida se funde com a vida de Jesus Cristo. Jesus disse: eu e o Pai somos um, custou-lhe a vida. Mas nesta manhã, nós devemos dizer a mesma coisa: eu e Jesus somos um. Amém? O que você acha disto? Eu e o meu dedo somos quantos? Um só. Eu e minha mão somos quanto? Um só. Eu e o meu pé somos quantos? Um só. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Se meu dedo não pode receber os comandos do meu cérebro, se ele não recebe o sangue que o meu coração bombeia, então esse dedo não é o meu dedo. Ou ele foi cortado, está morto. Se eu recebo as orientações, se esse meu dedo recebe as orientações do meu cérebro, o sangue do meu coração, esse dedo sou eu. Se você recebe a orientação da palavra de Deus, e o sangue de Jesus Cristo, que é a vida dele, o Espírito Santo, guia você, me responda: quem é você? Um anjo na sua presença tem que prestar reverência, porque Deus se manifestou em carne mais uma vez na sua vida. É difícil isso, não é? Eu estou pregando, eu estou chegando no ponto aqui onde eu quero, onde eu preciso parar. Jesus disse: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, vós em mim. Quem somos nós? Ou ainda, quantos Deus é? Deus se manifestou em carne uma vez em Cristo. Hoje, Cristo se manifesta em carne na sua igreja. Este é o sinal. No Antigo Testamento era o sangue na porta. Hoje é o mesmo Espírito de Jesus Cristo estimulando e guiando pessoas hoje. E esse Espírito é inconfundível. O que você acha disso? É difícil se atrapalhar quando você conhece alguém que expressa Jesus Cristo? Não é algo orgulhoso, porque Jesus não é orgulhoso. Quando chamaram ele de bom, ele disse: por que você me chama bom? Só tem um bom, que é Deus. Então você fala: poxa, o pastor parece Jesus. Não, longe de mim. Eu estou lutando para vencer. E é a verdade. Mas esta é a opinião que eu tenho acerca de mim, esta é a opinião que você tem acerca de você. Mas a palavra diz diferente. A palavra diz que nós somos feitos à própria justiça de Deus. Nós somos a coroa de sua cabeça. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos aqueles que mereceram a vida de Jesus Cristo. Não me pergunte como explicar isto,
mas nós devemos ser pessoas muito especiais para valermos o sangue dele. A nossa mente não se lembra disto, mas houve um tempo, e aqui eu sou obrigado a parar, que Jó disse: aonde é que você estava quando os filhos de Deus se alegravam? Antes, quando eu estava colocando os fundamentos dessa terra, quando os filhos de Deus se rejubilavam e cantavam. Houve um tempo em que estava havendo uma conferência, não aqui na terra, antes da terra ser criada, nós já estávamos vivos em Deus. Viemos aqui para esta terra com uma missão, como Jesus veio com uma missão. Mas nós estávamos antes com Deus, porque Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. E como era que Jesus não era do mundo, ele veio de Deus, está voltando e voltou para Deus. E você? Você veio de Deus, está agora mesmo voltando para Deus. E Deus marcou você. Você está marcado para voltar para Ele. Serão meus, diz o Senhor. O diabo tem os deles, os dele, mas Deus tem os seus filhos. Escreveu os nomes deles em suas palmas das mãos. Nenhum diabo do inferno pode tirar você do seu Deus. Deus não pode esquecer de você. Ora, se Ele pôs o nome seu em sua mão, escrito aqui, como é que Ele pode tirar? A não ser que Ele perca a mão dele, e Ele não perderá a sua mão. Não há combatente, não há um homem de guerra poderoso o suficiente para cortar a mão do nosso Deus. E se ela não pode ser cortada, você não pode se perder, porque está escrito: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Todos que o Pai me tem dado virão a mim. Você pode descansar. Se você é um filho de Deus, você sabe, não tem como. Ele me chamará e eu responderei. Amém. Eu responderei, porque é minha natureza. Ele me marcou, Ele pôs o seu Espírito sobre mim. Durante toda a história, Ele sabia que dia você ia nascer, que momento você viria para este mundo. Ele disse: aquele ali é meu. Os outros podem fazer o que quiser, mas este eu separei para mim. E quando Ele fez isto? Muito antes dele criar o sol e as estrelas, Ele já conhecia você. É por isso que eu creio em segurança eterna. Deus conhece todas as coisas. E desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu e nos amou. E Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Havia perdido, mas tinha certo sinal neles. Sabe o relógio que você perde? E que tem muitos iguais, mas ele tem uma certa marquinha? Pois bem, sabe aquele utensílio que você tem e muitas pessoas têm, aí você marca com o seu sinal? Pois bem, nós somos pessoas, os crentes são pessoas que Deus, antes de mandar para esse mundo, marcou com o seu sinal. Então não interessa onde você estiver, Ele irá até você. Eu quero dar apenas um exemplo para terminar. Havia certo homem, eu podia falar da vida dele e pensar e conjecturar, mas o fato é que ele era uma pessoa não diferente de qualquer outra, uma pessoa comum, numa certa cidade de Israel, o que era também comum para alguém que é israelita, mas só que ele adquiriu tristezas, problemas e demônios. Ele era um endemoniado, e não só um endemoniado comum. Ele tinha muita força, ele andava em cemitérios, ele era um homem que andava nu, prendiam ele com correntes, ele quebrava correntes, para você entender que o diabo tem seus truques também. E ele vivia então nos desertos, nu, como um bicho. Certa vez, este era o endemoniado. Talvez você
possa colocar a sua história como essa também, dizer, não, este era eu, errado no mundo, perdido. Mas olha uma coisa, Jesus, depois de um culto, cansado, pediu para os seus discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado do lago da Galileia. E quando ele o fez, uma tempestade veio. E os marinheiros, seus discípulos, que eram pescadores, ficaram com medo de perecer e disse, desperta, ó mestre, perecemos, vamos morrer. E Jesus então desperta e acalma a tempestade, porque ele é o que faz de melhor. Ele acalma a tempestade, ele anda em cima do mar. As nuvens são o pó dos seus pés, é o que disse Naum. Ele tem todo o domínio, todo o poder sobre todas as coisas. Hoje, ontem e para sempre. Aleluia. E Jesus então acalma aquela tempestade e o barco chega do outro lado. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus passou aquele perigo ali. E quando chega do outro lado, o que ele encontra? Esse homem demoniado. Os demônios mesmo. Disseram, a que viestes? Vieste nos expulsar antes do tempo? Eu pergunto, que tipo de vida religiosa tinha aquele endemoniado? Nas igrejas não podia ir, que ele não ia nu, não frequentava igrejas. O que é que ele fazia para merecer a visita de Jesus Cristo, para merecer uma audiência com o Santo Rei? Por quê? Não seria coerente pensarmos que Jesus sabia o que estava aguardando ele do outro lado? Você não acha que Jesus recebeu certa ordem, diz, vá para o outro lado, tem uma missão para você lá? Porque Jesus disse que o que ele fazia baseado nas visões do Pai. Ele tinha uma visão, então ele fazia. Então ele viajou para o outro lado do mar, porque lá tinha uma missão. A missão era o gadareno. Quem era o gadareno? Uma pessoa boa na sociedade? Não. Uma pessoa moral? Não. Uma pessoa moral não anda nua por aí. Ele era um excluído da sociedade, uma pessoa errada, um preso em grilhões. Mas Jesus foi até ele. Por quê? Porque ele foi até ele? Por acaso? Não foi. Ele era um filho de Abraão. Ele tinha um sinal sobre ele. Agora, eu estou indo aqui mais fundo. Sabe esse Espírito Santo? Ele só é compatível com certo coração. Se você não tem certo coração, esse sinal não pode ficar em você. Você pode até profetizar, você pode até falar línguas estranhas, mas o sinal não fica sobre você. Da mesma maneira que Judas fez milagres, mas não tinha o sinal. Judas não tinha o Espírito Santo como sinal. Ele operava com o Espírito Santo, mas não tinha o Espírito Santo. Jesus sabia que aquele homem tinha certo sinal. E desde quando ele tinha? Desde antes dele ser um endemoniado. Ele nasceu com um sinal. Ele nasceu marcado por Deus. Ele nasceu já um escolhido. Ele foi predestinado para adquirir salvação. É o livro de Efésios. Por isso, Jesus foi até ele. Isso para dizer que ele nos tem marcado. Então, se alguém tem que ser livre, primeiro ele manda quem? O homem do tinteiro marcar. Quem é esse tinteiro? Quem é esse homem? É um pregador, é a mensagem do Evangelho. Aí você crê no Evangelho. Quando você crê, então você recebe o Espírito Santo, porque ele vem para quem crê. Aquele homem, ele não podia, ele estava fora de combate, sem sua mente perfeita, mas Deus nunca perdeu sua mente. Mesmo esse sem mente, ele é meu, pode marcar ele. Então, depois que foram expulsos os demônios, o homem creu. E tem muita gente hoje também que é só o demônio se afastar para ele crer. É uma pessoa boa. Pessoas são doentes, pessoas são tristes e pessoas têm demônios. Quando se afasta com uma enfermidade, a pessoa fica boa.
Em algum momento, você não acha? Quando aqueles demônios davam alguma trégua para aquele homem, você não acha que ele dizia: como seria bom se eu pudesse viver longe dessa opressão aqui? Eu desejo viver uma vida limpa, mas não consigo. É muito demônio na minha vida. A minha força é maior do que eu, mas eu desejo ser liberto. E o demônio vinha e segurava ele de novo. Mas Jesus ouviu aquela alma eleita ali. E penso, não nos colocando melhores do que aquela alma, mas nos colocando em pé de igualdade. Se Jesus pôde parar seu ministério para atender aquele endemoniado, eu penso que Deus pode parar também o seu trajeto para atender a cada um de nós nesta manhã. Seja qual for nossa causa, se você tiver fé, entenda bem uma coisa: Deus sempre responde à fé. Deus sempre responde à fé. Eu tenho ouvido muito no sertão esse tipo de conversa. E eu disse então, pastor, se tem um Deus no céu, isso vai acontecer. E a pessoa disse que assim como ela creu, aconteceu. Já ouviram isso? O que foi? A fé. Creu. Deus vai me dar isto, eu creio. Bom, e tem. Às vezes nem tem que dizer eu creio em nome de Jesus. Você não tem que crer em nome de Jesus, não. Você tem que crer, não tão pouco eu digo em seu próprio nome, mas tem que crer literalmente, genuinamente. Porque Jesus creu para ele e venceu por nós. Mas nós hoje temos que crer também nele. É algo individual nosso. Se você não crê, você não é um crente. É uma questão de postura, de preparo, porque os problemas vão vir e sua fé será testada. E Deus verá a sua atitude quando a prova veio. E Ele ama colocar seus filhos em prova, porque quando a prova vem, é a hora que ele pode vir. E o filho vai ver que realmente foi o pai que se aproximou. Porque não tinha como outra pessoa fazer isto, só Deus. Não tinha como outra pessoa fazer isso, só Deus para ir diante daquele gadareno, você não acha? Ele tinha uma marca sobre ele, ele era de Deus. Interessante que depois de curado, o homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse não, volta para a sua casa. E mostra e prega para as pessoas as grandes coisas que Deus fez por você. Quer dizer, no mesmo lugar onde ele foi humilhado, onde ele foi preso, foi no mesmo lugar que ele testemunhou de Jesus Cristo. Por isso, devemos vencer. Se você tem problemas, se é muito difícil, são muitos demônios, uma legião, continue orando. Jesus virá até você. Ele te dará o sinal, te salvará. E todas essas coisas que eu tenho dito são somadas. Estamos aqui hoje nessa data de Páscoa. Quero que fique bem marcado em seus corações. Só tem uma coisa que Deus procurará em você, é o seu sinal. Seu sinal em você, em nós. Vendo eu este sinal, passarei por vós. Quer dizer, não destruirei vocês, mas toda casa que não tiver este sinal será destruída. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesta manhã, e que se você não tem um sinal, você pode mandar um sinal para Deus hoje, dizendo: Senhor, marca a minha vida, Senhor, muda-me conforme a tua vontade. Eu quero ter esse Espírito Santo que o pastor falou, que esses irmãos obtiveram. Fiquemos de pé. Eu quero ter a certeza de sacudir uma cobra no fogo, Senhor. Eu quero ter a convicção, não só convicção, mas certeza, Senhor, de que estás comigo. Se você pedir dessa maneira, com fé, só existe uma coisa possível, é que você receba a resposta positiva. Senhor nosso Deus, obrigado por essa lição de escola dominical. E nós sabemos que algumas vezes na nossa vida nós ficamos encurralados
como lemos na mensagem, os inimigos atrás, os problemas nos impedem de avançar, as laterais nos bloqueiam com rochas intransponíveis. Mas então, na hora em que o mal se apresenta e se avulta, Senhor, cresce, nós só temos uma coisa: que clamar ao Deus sobrenatural. Por isso, Senhor Deus, enquanto estamos aqui, em estabilidade, em segurança, nós não temos nenhuma cobra pendurada em nossas mãos. Enquanto as coisas vão bem, Senhor, mas sabemos que há uma maldição vindo e a praga está no mundo, Senhor, matando, roubando, destruindo, desfazendo lares e vidas. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a praga baterá em nossa porta também. Porque não somos melhores que ninguém, somos iguais. Queremos, ó Senhor, a começar de mim mesmo, Senhor, ter a certeza que há um sangue por sinal na minha vida, que há um Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre minha vida, Senhor, de maneira que, não que as pessoas notem, mas que o problema note, Senhor, porque não interessa a mim o que as pessoas pensam, porque isso é muito passageiro. Isto muda, Senhor, as opiniões das pessoas com relação a alguém, mas eu quero saber, Senhor, qual é a tua opinião acerca de mim. E os que os demônios intentam fazer quando conhecem a minha vida, Senhor, se eles sabem que na minha vida há um sangue, há um sinal exposto, então eles sabem que não podem avançar. É isso que me interessa, Senhor. Não de nenhuma maneira orgulhosa, mas sabendo que a única chance que eu tenho é expor o sinal. Também, Senhor, eu estendo isto para cada irmão, cada irmã, cada visitante esta manhã, que eles encontrem, Senhor, também o lugar onde o sinal está sendo dado gratuitamente, onde que se encontrem com o homem do tinteiro de Ezequiel, Senhor, que recebam o Espírito Santo, Senhor, de maneira que a vida deles sejam mudadas para serem como a tua vida, Senhor, que rejeitem os seus velhos hábitos e os pecados e vivam a vida limpa em tua presença. E quando o mal vier, Senhor, terá que enfrentar a Jesus Cristo e aos seus anjos. De outra maneira, Senhor, sem o sinal, sem a tua presença e graça, quando o mal vier, encontrará uma gazela como um leão faminto, uma gazela desprotegida e ferida. O que resta é apenas a destruição. Bondoso Senhor, que não haja ninguém aqui nesta manhã que seja surpreendido, Senhor, sem ter o sinal. Por isso eu oro que, pela fé, cada um se encaminhe para o Calvário e receba dali aquele Santo Espírito, Senhor. Que nossos corpos sejam cravados naquela cruz, Senhor Jesus Cristo, e tua vida santa e teu corpo santo se expresse em nossos corpos vivos aqui. Que seja a nossa velha natureza sacrificada na cruz, e a vida e o renovo de uma natureza santa do Cordeiro de Deus vive em nós. Porque é isso que nós somos, teus servos, tuas ovelhas, teus cordeiros. Nos concede então agirmos e sermos isso de fato. Para nós é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós choramos agradecidos. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do
Santo, o sinal, era dado também por imposição de mãos. Não era a imposição de mãos, era a fé. Então, se você deseja receber o Espírito Santo, eu gostaria de vir aqui à frente e dizer humildemente: eu gostaria de receber esse Espírito Santo, de ser um cristão. Eu gostaria disto. Se você tem esse desejo, eu te convido a vir ao altar. Eu quero orar por você. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu lembro como eu recebi o Espírito Santo. Na verdade, foi Ele quem me buscou. Eu estava caminhando, eu ia para o navio e eu não consegui mais seguir meu caminho. Eu tive que voltar. Eu comecei a ir na cruz e eu estive lá. Eu entendi que Jesus morreu por meu pecado. Eu havia sido um crente toda a minha vida. Eu tinha 20 anos. Mas mesmo assim, eu nunca tinha ido no Calvário daquela maneira. Eu comecei a chorar. Eu senti que a cruz foi por minha causa. Eu me senti tão mal, tão pecador. Eu pedi que Jesus me recebesse. Eu tive que chorar. Eu caminhava, dava voltas no quarteirão, naqueles prédios militares. Desde então, nunca mais eu fui o mesmo. E eu oro que o Espírito Santo também encontre você no caminho e que Ele te abençoe, e que quando o mal vier, Ele encontre em você não sua velha vida, mas Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos em paz. Diga: Deus abençoe a seu irmão.